Olá, agora eu vou apresentar o projeto que nós desenvolvemos como parte do Projeto Integrador 2. O título que o grupo deu para o trabalho foi Lembre Escola, Desenvolvimento de Software para Gerenciamento de Horários e Lembretes Escolares. Nosso grupo é composto por Matheus Augusto de Paula Toches e Otávio Augusto Glauberto de Assis. O professor e orientador foi Júlio César Monteiro dos Santos. Como introdução, o grupo percebeu que com o processo de digitalização e modernização das rotinas cotidianas que tem-se nas famílias, existe um desafio muito grande, que é o processo de comunicação entre a família e a escola. Com os pais, com a rotina corrida, trabalho, trânsito e tudo mais, muitas vezes não se tem tempo ou facilidade para conseguir ter essa comunicação de uma maneira sadia e simples com a escola. Assim, a gente entende que existe uma urgência muito grande por informações e uma necessidade de facilitar o acesso a elas. Com isso, a justificativa do nosso trabalho é a necessidade de facilitar a comunicação entre a escola e as famílias. E o objetivo do nosso grupo foi desenvolver um meio de comunicação simples, leve, prático e direto, e que principalmente seja acessível a todo o público-alvo do nosso trabalho. Falando em acessibilidade, o grupo buscou soluções para os usuários da aplicação, e uma delas que a gente encontrou foi uma barra de acessos de acessibilidade com várias condições de acesso, como modos de alto contraste, de destaque de leitura, aumento de fonte, redução de fonte. Essa barra de acessibilidade foi desenvolvida como um plugin open source e o grupo implementou algumas outras funções, como a função de leitura de tela através da API nativa de navegadores. E nós implementamos essa barra de acessibilidade no nosso trabalho, visando facilitar o acesso de qualquer pessoa que tenha condições de baixa visão, por exemplo. Durante o desenvolvimento, nós usamos protocolos JavaScript, HTML e CSS para fazer a parte de navegação de front-end e Node.js para fazer o back-end. Também usamos o banco de dados SQLite, que é um banco de dados leve e fácil de armazenar as informações, para salvar as informações de dados de login, de avisos e quadro de horário. E a gente usou as APIs nativas de navegadores para fazer a leitura de tela, no caso a API WebSpeech, e também a gente utilizou Fetch para fazer a busca e o link entre o front-end e o back-end, e assim o back-end servir as informações através de APIs para o nosso front-end. A metodologia para o trabalho: primeiro nós fizemos uma pesquisa com os usuários para entender as necessidades e a aplicação. Iniciamos o desenvolvimento da aplicação. Aplicamos uma pesquisa para entender a satisfação e sugestões de melhoria e assim finalizamos o desenvolvimento do nosso trabalho. E como conclusão, o sistema se mostrou prático e aplicável. Existem sim oportunidades de melhoria e de expansão do nosso aplicativo. Ele foi feito de uma maneira modular que permita isso e a aceitação dos usuários foi muito boa. Então existe margem para aplicação real em casos de escolas reais. Muito obrigado por assistir o nosso trabalho e agora a gente vai fazer uma demonstração prática do nosso projeto, mostrando tanto a parte sistêmica de aplicação quanto a parte de navegação. Olá, agora vamos fazer uma breve explicação e demonstração do nosso sistema, também demonstrando como ele foi estruturado e desenvolvido. O nosso sistema, de forma geral, foi estruturado em duas pastas principais, a pasta de back-end e a pasta de front-end. A estrutura do projeto foi desenvolvida de uma maneira simples e que possa ser modular e facilitar a manutenção e evolução da plataforma conforme o desenvolvimento avança. Na parte do back-end, foi desenvolvido utilizando Node.js com Express, que é uma interface leve, rápida e muito utilizada para APIs. Nós usamos o banco de dados SQLite e desenvolvemos dois bancos de dados principais. O banco de dados de alunos, onde nós temos armazenados os dados dos alunos, cada um com ID, nome, e-mail, a senha, no caso de definição e a turma, e também a parte de professor, onde a gente tem os dados dos professores, como a matéria que ele dá aula, e também pode ser inserido a turma, ou enfim, que ele está associado. Também inserimos nesse banco de dados os quadros de horários de cada turma, com matérias e horários, dias da semana, e também os avisos são registrados nesse banco de dados. O banco de dados utilizado foi a SQLite, por ser um banco leve, que não precisa de um servidor dedicado. Para futuras implementações, existe a possibilidade de melhoria e de usar uma tecnologia diferente. As duas tabelas de horário e professores vão alimentar as APIs
que são servidas pelo nosso server JS, que é o arquivo que vai rodar a estrutura principal do nosso trabalho e fornecer as informações para o front-end. Já o front-end foi desenvolvido utilizando JavaScript puro, HTML e CSS, sem frameworks para facilitar o aprendizado e manter um projeto ainda leve. Dentro da estrutura do front-end, nós temos a pasta de aluno, onde vai estar toda a seção de login dos alunos e também a página de navegação, onde vão ser apresentados os dados e outras informações pertinentes. Temos a pasta de professor, que também tem a mesma estrutura, mantendo a seção de login e a seção de trabalho. E por fim, nós temos a pasta de plugins, onde foi inserido um plugin de acessibilidade, que mais tarde vai ser demonstrado no nosso trabalho. Todas essas seções vão trabalhar utilizando as 3 tecnologias citadas. Além disso, foi feita a integração utilizando o FET com as APIs fornecidas pelo back-end. As principais APIs que são fornecidas são as APIs de login, tanto de aluno quanto de professor, que vão ser servidas na parte de login, na tela de login, e também as APIs de consulta de horários e avisos, e de criação dos horários também e avisos, que são usados na tela de professor. Agora vamos fazer uma breve demonstração da utilização da nossa ferramenta. Como estamos rodando em servidor local, primeiramente eu vou vir até o console e vou startar o funcionamento da mesma. Após isso, a gente tem o endereço que ela está rodando no servidor local, eu posso abrir o meu navegador e ao logar no sistema, eu vou me deparar com a tela de login do sistema. E a primeira opção, entre professor ou aluno. Nós optamos por fazer sistemas de login separados para páginas separadas. Ao selecionar a tela de aluno, eu vou ser solicitado que digite o login e a senha. E aí eu posso ter as opções de entrar, voltar à tela de início ou entrar no sistema. Ao entrar no sistema, eu vou ter diversas informações. Primeiramente, eu tenho o nome do aluno, a série e a turma que ele pertence, o quadro de horários de matérias semanais, com as aulas e horário de aula do determinado aluno. Esse quadro vai ser apresentado de acordo com a turma desse próprio aluno. E aí eu vou ter os avisos já registrados pelo professor ou pela escola. Aqui no caso eu tenho 2 alunos que são referentes à turma A. Esse daqui da professora de ciências e esse daqui, geral, também da professora de ciências. Tá? Quando eu tenho a opção geral, quer dizer que é um comunicado para toda a turma ou para toda a sala. Eu também tenho alguns botões de filtros, como marcar apenas os não lidos, mostrar os do último mês ou da última semana. E aqui eu também posso filtrar por matéria. Seguindo com a demonstração, a gente implementou um menu de acessibilidade. Esse menu de acessibilidade é um plugin baseado em JavaScript que roda direto no front-end. E nele nós temos algumas opções específicas de acessibilidade. O primeiro modo é o alto contraste, que vai trazer contraste para os textos, facilitando a leitura de pessoas com baixa visão. Também temos o modo escuro, em que o brilho da tela é reduzido. Temos opções para aumentar a fonte, diminuir a fonte ou manter a fonte original. Por fim, nós temos um marcador e uma linha guia, que pode ser usados para guiar a leitura durante o acesso na página. E também temos a funcionalidade de leitor de tela, que ao ser acionada, faz a leitura do conteúdo que está sendo apresentado na tela para o usuário final. E o botão de redefinir, que volta às configurações. Saindo, e agora entrando no sistema de professor, deixa eu pegar o login da professora. Nós temos um quadro semelhante, porém demonstrando os horários de aula que esse professor tem que dar aula e a turma que ele tem que dar aula nesse determinado horário, a matéria, a disciplina e os recados que estão no quadro. Esse quadro de avisos do professor é o que vai alimentar o quadro de avisos dos alunos. Aqui ele pode editar um recado, ele pode criar um novo recado ou ele pode apagar recados existentes. Todos os arquivos do projeto desenvolvido foram armazenados num GitHub específico e estão abertos para serem acessados por qualquer pessoa interessada. A barra de acessibilidade, apesar de um pouco modificada e incrementado no funcionamento pelos alunos do grupo, também é um projeto de código aberto desenvolvido que também está no GitHub do próprio desenvolvedor. Muito obrigado pela atenção a todos que visualizaram o nosso trabalho.